Santo seja multiplicada em vossos corações. Eu sou o pastor Daniel Fernandes, aqui da comunidade cristã Nova Itariri, e é sempre uma alegria muito grande, eu não me canso de falar, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Hoje é sexta-feira, dia 27 do mês de dezembro do ano de 2024, né? E eu quero te convidar a estar conosco todos os dias. Todos os dias nós temos uma mensagem de Deus para o teu coração, para ajudar você no seu dia a dia, para te aproximar mais de Deus, ok? Então, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Você estará ajudando muito o nosso canal se inscrevendo. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, com a sua família, essas mensagens que nós preparamos com todo carinho para você. Tá bom? Eu quero lembrar que a partir do ano que vem nós temos muitas novidades. A partir de janeiro nós temos bastante novidade aqui em nosso canal, e eu quero que você fique atento para poder participar de tudo isso. Mas antes disso, amanhã nós começamos a nossa campanha. Amanhã, você não pode perder, tá? Amanhã, sábado, dia 28, nós começaremos a nossa campanha que eu preciso lançar no ano de 2025. É o nome da nossa campanha. O que eu preciso lançar no ano de 2025. Amanhã é o nosso primeiro dia, ok? Às 8 horas da noite. A campanha vai acontecer dia 28, que é sábado, dia 29, que é domingo, dia 30, que é segunda, e dia 31, que é terça-feira, sempre no período da noite. A partir de agora, eu só vou falar o horário do próximo dia, ok? Então, hoje, sexta-feira, eu estou já te avisando que amanhã, então, nós começaremos a nossa campanha, o primeiro dia, não perca o primeiro dia, e às 8 da noite, ok? Avisa os amigos, avisa os irmãos em Cristo, traga sua família para acompanhar com a gente aqui no YouTube, tá? Será somente pelo YouTube amanhã, já no domingo será aqui na igreja no YouTube também. Ok? Vamos lá então? O título do nosso devocional de hoje é No Mesmo Ritmo. No mesmo ritmo, no mesmo compasso, né? O versículo-chave está registrado no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e terra. Eu não sei, eu gosto muito, né? Agora menos, que os meus filhos já estão crescidos. Eu tenho o Danielzinho, que agora é Daniel, né? Que tem 16 anos, e o Tarso, que tem 6 anos de idade. O Tarso ainda gosta muito de histórias, e eu invento histórias do nada para ele. E percebo o quanto ele gosta das histórias. Quando a gente começa principalmente como era uma vez, e continua contando, inventando coisas ali, fazendo com que as coisas se entrelacem. E ele vai viajando junto com a gente, junto comigo na história. É muito interessante. Na verdade, as histórias, elas capturam a nossa atenção. Uma boa história, ela captura o nosso interesse, a nossa atenção, né? E é algo que é impressionante. As histórias, elas vêm muito antes da escrita, você sabe muito bem disso. Na verdade, inclusive, falando dos textos bíblicos, a oralidade veio muito antes dos documentos escritos. As histórias bíblicas eram transmitidas por história antigamente. Depois que Moisés começa a escrever aquilo que ele ouviu falar, aquilo que ele viveu, e dali por diante. Uma história bem contada me cativa, te cativa, prende a minha e prende a sua atenção. O poder da história parece, na verdade, se estender além do mero prazer, né, daquele que está ouvindo. Eu não sei se com você é assim. É interessante quando você está contando uma história e você percebe que aquela pessoa está interagindo com você. Ela está curtindo a história, ela está interessada em saber o que vai acontecer, o desenrolar, o desfecho e o final da história também, né? E fica naquela expectativa. E o engraçado de tudo isso é que os batimentos cardíacos, quando uma boa história é contada, eles ficam variando dentro de nós. Nosso batimento cardíaco, o batimento do nosso coração varia dentro de nós. Às vezes mais acelerado, às vezes mais lento. Estudos mostram que os batimentos cardíacos de pessoas que escutam a mesma história ao mesmo tempo, a frequência, o ritmo é praticamente igual. É parecido, é muito próximo o ritmo um do outro. Isso aí, estudos que já demonstram isso daí. E Deus, ele tem o cuidado de começar a história
a sua própria história, a nossa história, lá em Gênesis 1, falando: no princípio criou Deus, ou Deus criou céus e terra. Um Deus da criação, um Deus que prepara as coisas da melhor maneira para que nós pudéssemos habitar numa terra perfeita, né, cheia de amor, com tudo aquilo que nós precisamos. Desde o primeiro fôlego de vida, a primeira respiração do homem. Isso também está relatado lá em Gênesis, ali no versículo 27. Na verdade, Deus usa a história para moldar a minha e a tua vida. Porque nós somos os seus filhos, assim como eu comecei aqui falando que ao contar as histórias para os meus filhos, eu fico feliz quando eles se envolvem, né? O Tarso agora, eu fico feliz quando ele se envolve, quando ele fica querendo ouvir mais história, né? Eu termino de contar uma história para ele, na sequência ele fala bem assim: pai, conta outra história, outra história, outra história. E eu sinto prazer, eu gosto disso, porque eu percebo que a nossa conexão está ok, a nossa conexão está boa. Ele quer estar perto de mim, ele quer ouvir as minhas histórias, e muitas vezes eu coloco ele no meio da história e ele fica todo empolgado. Quero te falar que talvez Deus pense da mesma maneira. Deus preparou uma história, a história do mundo, a história da criação do mundo, a história do desenvolvimento do mundo, e a história inclusive de como o mundo vai terminar, como as coisas terminarão, para que nós pudéssemos nos conectar com Ele. E da mesma maneira que eu sinto prazer lendo as histórias bíblicas, eu quero te falar uma coisa: Deus também sente prazer em dispor a história, a sua história, a história de Cristo, a história da criação, a história da glória de Deus, a história do poder de Deus, da justiça de Deus para nós. E quando nós nos interessamos por isso, eu tenho certeza que há uma alegria muito grande no coração de Deus, né? Há uma alegria muito grande no coração de Deus quando nós nos interessamos pelas histórias dele, pelo que Deus deixou à nossa disposição. Imagina você enviar uma carta para alguém e essa pessoa não dar atenção para a tua carta, nem saber o que você escreveu na carta. Quando você envia uma mensagem para alguém no WhatsApp aí, e essa pessoa não responde a mensagem, você não fica chateado? Às vezes você não manda um pontinho de interrogação: por que você não respondeu a minha mensagem? Você fica bravo, não fica? Fala a verdade, né? A pessoa escuta, você vê os dois sinaizinhos, né? Os dois tracinhos lá, azuis, e a pessoa simplesmente não responde, ignora. Você fica chateado, não fica? Então, Deus tem aqui enviado para nós muitas histórias, muitas mensagens, e muitas pessoas têm ignorado. Talvez isso traga uma tristeza para o coração de Deus, né? Nós erramos, a Bíblia fala que a humanidade, os homens erram por não conhecer as Escrituras. Oséias fala que o povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E de onde vem o conhecimento? O conhecimento vem da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Então nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a história que Deus tem para mim, Deus tem para você. Deus tem uma história para o teu povo escolhido. A Bíblia, as Escrituras, é uma bússola, é um Waze, é o Google Maps da tua vida. A tua vida inteira já está escrita, do começo ao fim, como as coisas devem ser para você viver bem, em paz, em harmonia com Deus, em harmonia com o mundo, em harmonia com a tua família. E ali também está escrito as coisas que você não deveria fazer para não se perder no meio do caminho. Essa história não te cativa? Ouvir uma boa pregação, ouvir a palavra de Deus, isso não te cativa? Eu gosto muito nas minhas pregações, inclusive tem irmãos aqui na igreja que já me falaram isso, que às vezes quando eu estou pregando, eles entram no meio da história, parece que eles estão no lugar ali, vendo tudo que estava acontecendo. Já me falaram: pastor, quando o senhor prega é como se eu estivesse no meio da história, como se eu estivesse caminhando com Davi, como se eu estivesse caminhando com Paulo, como se eu estivesse caminhando com Pedro, como se eu estivesse ali caminhando com Jesus. Mas é essa a intenção. Isso, do mesmo jeito que te traz um prazer muito grande para o coração de Deus. E nesse momento o teu coração
E o coração de Deus bate no mesmo ritmo, porque nós somos o povo escolhido dele, nós somos os filhos dele. Que o nosso coração reaja, batendo em ritmo compartilhado, no ritmo do coração de Deus e no ritmo do coração do povo escolhido de Deus. Encantado com as obras criativas do autor da vida, que é o próprio Deus. Compartilhemos então a sua história, a história de Deus, anunciando a sua glória entre as nações, contando a todos as suas maravilhas. É o que o salmista fala, inclusive, no Salmo 96, versículo 3. Convidando-os a se tornarem parte dessa história também. Vamos convidar o mundo a fazer parte dessa história. Vamos convidar aqueles que são da nossa família, os nossos amigos, todos, a fazer parte dessa história tão bonita que Deus preparou para mim e para você. Eu quero te perguntar uma coisa esta manhã. Que parte da história da Bíblia te cativa mais, hein? Eu sei que tem um personagem, tem algum livro, tem alguma história que te cativa, que aquilo faça com que você se aproxime mais de Deus. Quem já me conhece sabe disso. Eu gosto muito das cartas paulinas, eu gosto muito da história da vida do apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo, um perseguidor da igreja, e depois se torna um dos grandes líderes da igreja do Novo Testamento. Paulo é responsável por escrever sozinho praticamente, lógico, com o poder do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, metade do Novo Testamento, as 13 cartas paulinas, praticamente metade, porque o Novo Testamento tem 27 livros e 13 são escritos pelo apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja. Isso me cativa porque outrora eu também falava mal de crente, eu também falava mal de cristão, eu também tirava uma onda, como dizem a gíria mundana, né? Tirava uma onda, né? E hoje Deus me colocou aqui para fazer a obra. Talvez seja por isso que eu me identifico tanto. Eu quero te perguntar, que parte da história da Bíblia ou que personagem mais te cativa? Mais te cativa? Escreva aqui embaixo. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos e repita essas palavras. Pai, obrigado por me mostrares quem Tu és por meio da Bíblia e me fazeres um dos Teus. Eu quero desejar que Deus abençoe a sua sexta-feira, a sua família, a sua casa, tudo que é seu. Lembrando que amanhã nós temos o início da nossa campanha. Amanhã, às 20 horas, às 8 horas da noite, início da nossa campanha. Eu quero te falar a primeira coisa que você precisa de lançar no ano de 2025, para que você comece um ano abençoadíssimo por Deus. Amém? Vou pedir para colocar o número, da outra vez não colocaram, mas eu vou pedir para colocar o número do WhatsApp aqui da igreja aqui embaixo. Ok? E aqui você pode tirar as dúvidas comigo. Eu mesmo respondo o WhatsApp aqui da igreja, tá bom? Pode me chamar que eu respondo aqui em nome de Jesus. Por lá você pede oração também. Por lá você tira as suas dúvidas referente à igreja, referente ao ministério, referente à campanha e tudo mais que você quiser, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, tudo que é seu. E até amanhã. Fique com Deus.